estamos começando o programa Demais hoje com um assunto bem especial, um assunto bem bacana. Você já ouviu falar sobre campo de concentração em Ponta Grossa? Ainda não? Então fica ligadinho aí, que daqui a pouquinho, em instantes, vocês vão conhecer um pouquinho sobre essa história de campo de concentração em Ponta Grossa. O que será esse campo de concentração em Ponta Grossa? Para você que já ouviu, já deve ter visto esse livro aqui, ó. Campo de concentração em Ponta Grossa. Então, esse livro aqui foi uma pesquisa histórica, é um livro-reportagem feito por mim. Eu, quando fazia jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, foi meu trabalho de conclusão de curso falar sobre campo de concentração em Ponta Grossa. Na realidade foi uma pesquisa difícil, não foi fácil fazer a pesquisa falando a respeito de campo de concentração. A partir de agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens e contar um pouquinho a respeito desse livro. Então, pessoal, falar sobre esse livro que eu acabei de mostrar para vocês aqui, Campo de Concentração em Ponta Grossa, na época em que foi feita essa pesquisa, em 2007, foi um assunto bastante polêmico e discutido aí, e que é até hoje, né? Falando a respeito sobre esse campo de concentração em Ponta Grossa. Mas eu quero apresentar para vocês agora primeiramente, o que é esse campo de concentração em Ponta Grossa? Como é que ocorria tudo isso? E eu vou começar agora falando para vocês algumas situações que ocorriam aqui na cidade de Ponta Grossa, como em outros locais, que eram falar o idioma. Muitos vieram durante a Segunda Guerra para o Brasil, fugindo lá da Segunda Guerra, vieram para as cidades aqui do Brasil com o governo do Getúlio Vargas. E esses que vieram para Ponta Grossa, por exemplo, que é onde a pesquisa histórica nossa fala, não podiam falar o idioma. Muitos alemães vieram para cá, não podiam falar sua língua. Eles eram reprimidos se tivesse uma foto, por exemplo, do Hitler na sua casa. Eles eram presos, não podiam ouvir rádios, não podiam fazer nenhum comentário. Por exemplo, iam nos barzinhos que existiam na época ali, na 15 de novembro, que era um dos barzinhos famosos que o pessoal iam. Eles não podiam fazer comentário de guerra nenhum, porque eles eram presos e punidos. É muita história nesse livro, é muito bacana, vocês vão gostar muito da leitura dele, é muito interessante. Essa pesquisa aqui foi feita por documentos do DEOPS, no Diário dos Campos também, o jornal da época foi feita a pesquisa, e outros documentos como fotos e livros falando a respeito dessa situação que ocorreu em Ponta Grossa. Então, eu quero começar contando para vocês agora sobre a história da Lotte Balentin e do Werner Balentin. Eu fui entrevistar ela em 2007, onde já o Werner Balentin já havia falecido. Eles vieram fugidos de Munique, da Alemanha, e o Werner Balentin ele veio para trabalhar aqui em Ponta Grossa na cervejaria Adriática. Ele era diretor e gerente técnico aqui da cervejaria. Eles tinham muita dificuldade para se comunicar e falar em português. E foi devido a isso que eles conheceram outras famílias de alemães que vieram para Ponta Grossa. E devido à situação de não conseguirem se comunicar em português, e devido a toda essa repressão da época, de não poder sair na rua e falar o seu idioma, eles tinham que tomar cuidado para não ser presos aqui. Continuando a história, então, não foi somente a Lotte Balentin que teve a sua história, que tem a sua história aqui no nosso livro, falando sobre campo de concentração. Tem também Emil Lohse e a esposa dele, o pastor Fugman, Guilherme Voigt, Emílio Voigt, eles eram ali da padaria Glória, aqui em Ponta Grossa, entre muitos outros que vocês vão, nomes de pessoas aí conhecidas na cidade, vocês vão encontrar tudo aqui nesse livro. Mas voltando, o que é o campo de concentração em Ponta Grossa?
O campo de concentração em Ponta Grossa durante a Segunda Guerra Mundial foi denominado esse nome pelos policiais da época, como campo de concentração aqui em Ponta Grossa. Então todos os alemães, os estrangeiros que vieram aqui morar na cidade, aqui em Ponta Grossa, eles foram presos e alguns eram até torturados psicologicamente, eles não podiam falar. E durante a entrevista, durante todas as entrevistas com as pessoas das quais a gente conseguiu, né, buscar as informações diretamente com as famílias, até hoje eles têm um receio em falar a respeito disso, devido a toda essa repressão na época, né? Bandeiras, não podiam andar com bandeiras, não podiam falar idiomas, se falassem sobre a guerra ou sobre algum assunto em público, né, publicamente, eles eram presos. E além do que, eles eram denunciados por pessoas que estavam aqui em Ponta Grossa. Então as pessoas que ouviam pessoas, estrangeiros, alemães, italianos que tinham aqui na nossa cidade, eles eram denunciados pelas outras pessoas. Então alguns pontagrossenses iam até a delegacia de polícia e denunciavam esses alemães, esses estrangeiros que estavam falando a sua língua aqui na nossa cidade natal. Houve tanta barbaridade nessa época que o governo mesmo pediu para que os estrangeiros viessem colonizar aqui em Ponta Grossa, viessem para cá, e acabaram sendo punidos, presos. Vocês vão ver agora aqui uma matéria que foi publicada no jornal Diário dos Campos. Essa matéria foi divulgada no jornal Diário dos Campos no dia 6 de fevereiro de 1942. Prisão de 2 estrangeiros em Ponta Grossa. Foram presos nessa cidade 2 indivíduos, um de nacionalidade alemã e outro de nacionalidade natural da Itália, os quais transgrediram as leis baixadas recentemente sobre a situação dos nacionais do eixo em nosso país. O primeiro deles, Frederico Herold, de nacionalidade alemã, transgrediu o item 2C, letra A, da portaria número 30, baixada pelo chefe da polícia do estado. Ele estava conversando em idioma germânico, imagine aonde, numa repartição pública dos Correios e Telégrafos. O outro, italiano Attilio Daniele, porque visivelmente alcoolizado, dava com todas as forças de seus pulmões vivas à Itália. Então, ambos foram encarcerados e ficarão na sombra até que sejam devidamente castigados. E você sabe onde é que eles eram presos? Um dos locais foi na cadeia pública da Praça Roosevelt, onde vocês vão estar vendo algumas imagens aí agora dessa cadeia aqui em Ponta Grossa, onde eles eram presos. E também vocês vão ver agora imagens de alguns presos chegando no campo de concentração em Ponta Grossa. Pessoal, estão gostando aí de acompanhar um pouquinho da história sobre campo de concentração em Ponta Grossa? Muito legal, tem muitas histórias, muito mais histórias. E eu quero aproveitar aqui para deixar para vocês, se vocês estiverem com fome, não esqueçam aí de Germanos Burger. Germanos Burgers tem os melhores lanches aqui de Ponta Grossa. Peçam, se eu achar eles aí no Facebook, adiciona eles aí na sua página e peça o lanche que eles entregam aí pra vocês. Muitos lanches saborosos, deliciosos e cheirosos, hein, gente? Não esqueça, Germanos Burger. E eu quero aproveitar e falar pra vocês aqui, pra vocês se inscreverem em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe. E aproveito também, você que tem interesse em conhecer mais a respeito dessa história aí de campo de concentração em Ponta Grossa, manda um comentário para nós temos aí 10 livros para serem doados aí às pessoas que se interessam aí pela história da nossa cidade. Então curta, compartilha e comenta a respeito. E aproveito para falar que esse livro ele foi premiado em primeiro lugar no concurso municipal Odemar Justus em 2010. Ele foi premiado, gente, muito bacana, muito interessante para você que gosta de história e conhecer um pouquinho sobre a nossa cidade de Ponta Grossa, o que houve aí nesses tempos atrás. Então curta, se inscreva e deixe o seu comentário. Até mais, hein?